Boa noite a todos, a todas. Movimento um pouquinho no corpo. Vamos seguir mais um pouquinho da leitura do Barry Glassman sobre a prática na vida diária, né? Como lidar com o que se apresenta. Ele fala de ingredientes, né? Mas é o que a vida coloca na nossa frente. O quarto prato é a ação social, e ele vai seguir aqui. Fast food. Muito do que se chama ajuda nada mais é do que um simples tapa-buraco. Você pode pegar, digamos, $3.000 e alugar um quarto de motel para abrigar temporariamente uma pessoa por algumas noites. Mas esta pessoa, de fato, está sendo tratada como lixo, que deve ser escondido por um tempo. Nada desse dinheiro ajuda a pessoa a sair desse ciclo. É como comer fast food, ao invés de uma refeição de verdade. Você proporciona uma dose rápida de açúcar que cria uma condição de hipoglicemia. Seu estado físico, na realidade, piora depois de uma rápida solução com fast food. Você poderia, por exemplo, levar as pessoas para uma zona rural por 3 meses e lhes dar emprego, moradia e creches. Mas se eles retornassem à cidade depois desse tempo e não houvesse empregos ou creches, eles retornariam ao mesmo ciclo. A refeição completa. A maioria das pessoas podia ver que somente uma abordagem holística e totalmente integrada poderia quebrar o ciclo da pobreza. Nós tínhamos que incluir todos os ingredientes e elementos de uma boa refeição. O problema maior e mais urgente, é claro, era dar algum tipo de estabilidade, o que significava moradia permanente para o sem-teto. A fim de fazer isto, nós formamos uma corporação totalmente independente, com seus próprios conselhos de diretores, chamada Family Greystone. Ao visitar algumas das pessoas mais ricas e influentes que conhecemos em Westchester, nós começamos a percorrer um caminho pelo labirinto das burocracias, até que finalmente conseguimos um financiamento do Programa de Assistência à Habitação do Estado de Nova York para comprar e reformar um prédio abandonado a alguns quarteirões da padaria, na Avenida Warburton 68. Normalmente, todo o dinheiro destinado a reformas vai para empresas de construção de fora da comunidade. Mas isto não fazia sentido para nós, especialmente quando havia tantos homens e mulheres desempregados e com condições de trabalhar na comunidade. Então, formamos uma empresa de construção dirigida por gerentes e supervisores de minorias raciais que ofereciam treinamento no próprio trabalho para as pessoas desempregadas e desabrigadas. Então, partimos para o trabalho, destruindo e reconstruindo completamente o prédio. Desta forma, o dinheiro ficava na comunidade e os desabrigados se envolviam desde o início na construção de suas próprias casas e ainda aprendiam um ofício. Finalmente, em outubro, 2 anos depois de começarmos o processo, as primeiras 18 famílias se mudaram para o seu próprio prédio. Após o prédio ter ficado pronto, nós começamos a incluir os outros ingredientes, seguindo um plano. Em função das famílias serem predominantemente monoparentais, nós incluímos uma creche.
Como nenhum dos pais tinha emprego, nós adicionamos treinamento vocacional também. Nós começamos a organizar os inquilinos, encorajando as pessoas a ficarem cada vez mais responsáveis pelo gerenciamento do prédio. Drogas. Todos que se mudaram para o prédio assinaram o papel dizendo que não usariam drogas. Algumas pessoas sugeriram que todos deveriam passar um teste de droga antes de mudar para o prédio. Mas nós achamos que, com o trabalho que já tínhamos feito, conseguimos uma boa seleção de residentes e que teríamos um prédio com razoavelmente estabilidade. Mesmo assim, sabíamos que as drogas seriam um problema. Não importasse que seria um problema. Tendo em vista o ambiente no qual estávamos trabalhando, não havia maneira de que as drogas não fossem um ingrediente importante. Depois de 1, 2 ou 3 meses no prédio, achamos que o total das 18 famílias, talvez 5 indivíduos, estivessem ainda envolvidos com drogas. Muitos inquilinos queriam que o prédio estivesse livre de drogas porque eles estavam preocupados com suas próprias vulnerabilidades. Eles estavam em programas como AA ou NA, Narcóticos Anônimos, e estavam preocupados que não fossem fortes o suficiente para se manterem limpos se as pessoas estivessem usando e vendendo drogas por perto. Ao mesmo tempo, eles disseram que não queriam que ninguém soubesse que tinham vindo falar conosco. Eles não queriam quebrar o código de conduta. Nós abordamos o problema de 3 maneiras. O mais importante foi deixar claro que não estávamos livres de ter que acionar a polícia ou o sistema judiciário. Estaríamos dispostos a ir à justiça para despejar as pessoas que se recusassem a enfrentar os seus problemas. Segundo, nós deixamos claro que tínhamos a determinação e os recursos para trabalhar com qualquer família que pedisse ajuda. Nós trouxemos uma equipe de ex-usuários de drogas que tinham passado eles próprios por programas de tratamento, para falar com os inquilinos sobre toda a família e o prédio como um todo. Nós também estabelecemos contato com vários programas e grupos. Na realidade, há muita ajuda para aquelas pessoas que estão prontas para recebê-las. E terceiro, nós criamos um grupo de intervenção de inquilinos que falariam como amigos com pessoas que tinham o mesmo problema. Esta abordagem foi provavelmente a mais importante, porque estava nas mãos dos próprios inquilinos. Bebês Budas. Homens e mulheres sem teto são invisíveis para a maioria de nós, porque aprendemos a não enxergá-los quando passam nas ruas. Mas as crianças sem teto são realmente invisíveis, porque estão mantidas fora da nossa visão em dormitórios ou motéis. Muitas dessas crianças sofreram muito, mesmo antes do nascimento. Algumas apanharam e ou foram abusadas sexualmente. Alguns bebês nascem viciados em crack, com seus sistemas nervosos abalados. São vítimas de violência à medida que crescem. Uma das crianças tinha passado toda a sua vida espremida dentro de um quarto de motel com seu pai e seu irmão. Numa noite bem tarde, a equipe do batalhão de choque, procurando por um traficante de drogas que havia esfaqueado um outro traficante, chegou no motel, arrombou a porta ao lado do quarto e jogou todos os inquilinos, incluindo a criança, para o corredor. Naturalmente, ela ficou aterrorizada.
Cuidar dessas crianças é absolutamente necessário, pelo seu próprio bem e pelo bem de seus pais. Sem assistência adequada às crianças, os pais não conseguem achar tempo para procurar empregos ou conseguir treinamento. Mas essa assistência tem que ir muito além do que assistência durante o dia. Essas crianças foram prejudicadas e precisam de ajuda concreta. Sem ela, o ciclo de negligência e violência continuará sem fim. Há uma famosa história zen sobre um professor que foi indagado sobre o maior ensinamento zen. Ele escreveu a palavra atenção no quadro negro. Mas não há nada a mais? Lhe perguntaram. Sim, há, ele disse. E ele escreveu a palavra atenção novamente. Mas deve haver algo mais? Insistiu o estudante. Sim, há, o professor disse. E ele retornou ao quadro e mais uma vez escreveu atenção. Agora o quadro dizia atenção, atenção, atenção. Essa história descreve a atitude da mente necessária para o estudo do Zen. Também descreve a atitude necessária para cuidar de crianças desabrigadas. Mitch Zucker passou a maior parte do seu dia de trabalho solicitando financiamentos e buscando parcerias para a Greystone Family Inn. Mas ele também passava parte de seu final de semana trabalhando com as crianças. Antes da inauguração do prédio, Mitch era voluntário em uma creche temporária que nós tínhamos planejado enquanto os pais estivessem indo às aulas. Alguns dias antes das aulas começarem, nós todos tínhamos assistido uma aula de um doutor em saúde pública descrevendo a patologia dos bebês que nascem viciados em drogas e álcool. Nós aprendemos sobre os sinais que deveríamos observar e o comportamento que deveríamos esperar. Normalmente, o trabalho de Mitch era estar envolvido com os outros adultos nas aulas. Mas no terceiro dia do programa, em função de um problema logístico, faltaram muitos trabalhadores na creche. Consequentemente, Mitch e outra pessoa tiveram que lidar com 12 crianças, com idades entre 4 meses e 11 anos, por muitas horas até que um reforço chegasse. Logo que Mitch entrou na sala, uma criança de 3 anos que se encaixava perfeitamente na descrição do doutor de um bebê viciado em crack, agarrou-o pelo braço e não parou de gritar até que Mitch o segurou fortemente. Ele me agarrou como um grude, me segurando pelo quadril e se recusando a me soltar, disse Mitch. O momento em que tentei fazê-lo sentar, ele começou a gritar. E no instante em que eu o abracei, ele parou. Este comportamento alternado entre gritar e se acalmar se estendeu por quase 1 hora, até que eu percebesse que a confiança nele e em mim tinha que ser maior antes que eu pudesse ir cuidar dos outros. Eu o amarrei firme contra o meu quadril, como um cinto largo, e então fui brincar com as outras crianças. Era como ter um crescimento benigno, mas muito ativo do meu lado esquerdo. Não importava quanto eu pulasse ou me mexesse durante o futebol, ele se mantinha calmo ali. Houve um momento em que ele escorregou para os meus tornozelos, quase de cabeça para baixo, enquanto eu tentava desfazer uma confusão entre jovens gritando. Funcionou, eu percebi. Tudo o que se precisa é atenção, muita e muita atenção. Mitch trabalhava com as crianças todas as manhãs de sábado. Ele ensinava a escrever
enquanto outro voluntário dava aulas de karatê para meninos e meninas. A alternância entre atividade e quietude parecia funcionar. Para mim, as crianças desabrigadas são tudo, especialmente aquelas entre 6 e 11 anos. O grupo etário que mais gosto de brincar, ele diz. A maior parte do tempo, embora eu goste de seus pais e sofra pelas suas condições, eu os acho muito tímidos, muito ansiosos para conseguir conhecê-los intimamente. Mas as crianças são transparentes e contam como é. Nós adoramos a companhia um do outro e eu sei que o trabalho que estamos fazendo é bom para elas. Eu vi isso tão claramente que me faz querer gritar para os adultos por em toda parte. Não abandonem os bebês Budas. É de partir o coração, mas na prática é o que temos feito. Nós abandonamos nossas crianças. Quando começamos a procurar por um prédio para o nosso programa, nós achamos uma escola abandonada que teria sido perfeita, porque teria nos dado boas condições para creche e também moradia. Mas nós logo descobrimos que as agências que lidavam com moradia não tinham nada a ver com as agências envolvidas com creches e vice-versa. Nós insistimos que queríamos um programa que incluísse todos os aspectos necessários para a autossuficiência. O que era necessário, nós insistimos. Eram projetos que incluíssem moradia permanente a preço acessível, pré-escola, programas de jovens para depois da escola, treinamento vocacional, educação, empregos interessantes, cursos e aconselhamento. Isso era tudo. Na teoria, pelo menos, tudo isso é responsabilidade do nosso sistema de assistência social. Mais frequentemente é provido de forma fragmentada, tendendo a custos mais altos e burocracias ineficientes. Há muitos homens e mulheres bem intencionados e dedicados nas várias agências e burocracias que administram serviços sociais. Mas muitos estão atados às estruturas rígidas de suas organizações e também pela competição entre a burocracia por financiamentos e status. Somente alguns conseguem ver o programa geral. Quando tentamos deslanchar um programa que integrasse todos os aspectos necessários, nos demos conta que ninguém queria financiá-lo porque era muito arriscado. Dependia de muitas agências diferentes. Quando estabelecemos planos para o prédio na Warburton 28, nós fizemos das creches uma prioridade. Nós planejamos uma planta só para cuidar das crianças no primeiro piso, que incluía um escritório para o diretor da creche, salas de aula e um espaço para as crianças e um berçário para os bebês. Os planos incluíam uma pracinha de brincar também. A maioria das creches para crianças de baixa renda depende de apoio dos governos federal e estadual. Nós tínhamos planejado usar o programa Head Start, programa piloto para crianças de baixa renda. Mas percebemos que as famílias que estavam empregadas não eram elegíveis para o programa depois de um ano de participação. As restrições desse programa teriam tornado mais difíceis para as pessoas tornarem-se autossuficientes. Nós acabamos gerenciando nosso próprio programa de assistência infantil. O centro operava principalmente para as famílias morando no prédio, mas também era aberto a outras famílias de baixa renda da vizinhança. Além disso, nós começamos um programa de adolescentes para depois da escola. O programa era conduzido por profissionais, mas nós também fomos capazes de contratar alguns inquilinos como pessoal de apoio para as atividades. Dessa forma, nosso programa de assistência à infância atendeu a uma necessidade concreta ao mesmo tempo que contribuiu para o objetivo de autossuficiência.
Eu vou parar porque ele vai começar a falar do lixo e tem mais de um capítulo, mais de um trecho. Acho que amanhã a gente termina o quarto prato. Não sei se vocês sentem a mesma coisa, assim, mas tem horas que eu leio e parece difícil. E tem horas que eu leio e parece fácil. Essa sensação de que se a gente pensa nas burocracias, nas burocracias, nas instituições, em como as coisas são feitas para não funcionar, parece, né? Dá aquela vontade que a gente vem falando de ser autossuficiente, né? De fazer um governo paralelo, de ter as nossas próprias escolas, as nossas próprias clínicas médicas, nosso próprio hospital. Nossa, tem horas que você fala, não é possível que a gente não consiga, empresários, pessoas que tenham condições, da gente criar um sistema que a gente faça a gestão, sabe? Então tem horas que me vem um sentimento assim de que dá para fazer, tem horas que parece que não dá para fazer, né? Parece que é tanta coisa, que é tão difícil. E é muito bom ouvir a experiência, né, do Bernie Glassman. Eu acho que a gente podia, se alguém tivesse interesse, da gente pesquisar como que tá esse Greystone Family Inn hoje. Eu não sei, sabe, entrar na internet e ver como que eles estão funcionando, porque esse livro é antigo, né? Eu não sei quando foi que ele escreveu. Eu não me lembro se ele fala aqui no início. Mas eu acho que a gente podia procurar saber, né, das mudanças, para onde caminhou. Dedico esse livro. Não fala aqui, é tão caseiro aqui essa publicação que não fala, mas acho que a gente podia procurar, não sei se alguém tem interesse, assim, eu gostaria de saber, sabe, para onde foi. Você vê que é muito legal, porque ele vai dizendo o que eles tentaram, como que eles foram ajustando, né? É possível fazer, é possível. Quebrar esse ciclo, né, que aprisiona a gente, né, todos nós, as pessoas, criam falsas dependências, né? Sim, é como a gente falava quando lia a Joko Beck, né, que ela falava muito, né, como os nossos pensamentos nos limitam, né? A gente vai criando um certo condicionamento e vai começando a achar que é difícil, não vai dar. E em pequenas coisas, né, até da vida, pequenas atividades. Alguém quer falar alguma coisa? No one? Tá X100 aí na minha tela. Acho que... Então tá bom. Então, Sensei, eu pesquisei rapidinho aqui, eu acredito que esse livro seja de 96, se eu não estiver enganada. 1996. já tem um tempinho, né? Precisava botar no Google lá o nome do Greystone Family Inn ou da padaria, saber se ela funciona ainda, se ainda tem. Já que ninguém quer perguntar nada ou falar nada, eu queria comentar uma coisa com vocês. Como muitas pessoas estão conectando, começaram a conectar
nesse período de pandemia, não necessariamente eram praticantes do Zen. A gente tem uma formalidade de cuidado em relação ao que surge a partir do Zazen, né? Então a gente tem sentado regularmente, muitas pessoas eu observo que estão sentando todos os dias, né, quando podem. E o Zazen traz conteúdos, né, importantes para o caminho. Então a gente tem na prática do Zazen pequenos encontros entre o praticante e o professor para falar sobre essas questões que surgem do Zazen. Não é terapia, não tem nada a ver com acompanhamento psicológico. Ele é realmente uma conversa curta. A imagem que os mestres falam sobre essa pergunta, ou essa questão, ou essa necessidade de compartilhamento, é quase como se tua cabeça estivesse pegando fogo. Então você precisa perguntar, é quase como se você apaga o fogo, né? Se estiver queimando. Então, se alguém... Eu tinha regularmente, quando a gente tinha o espaço e a prática na Sangha, toda terça-feira eu recebia as pessoas em Dai-san, que chama, né? Esse encontro. Então, as pessoas que queriam falar comigo marcavam e eu chegava um pouco antes, 1 hora antes do Zazen, para essa conversa. Então, algumas pessoas têm me procurado sobre a prática ou sobre questões que surgem, né, a partir dessa prática, e eu tô precisando me organizar em relação a esse tempo também, né? Então, eu estou pensando em retomar ter horário fixo. Quem quiser fazer essa conversa comigo, eu estou pensando em manter na terça-feira, às 17h30, então antes do Zazen, e no sábado, às 17h30. Então, para quem está trabalhando e não tem condições de fazer durante a semana, um horário no final de semana e um horário na terça-feira, tá bem? Então, quem quiser, me escreve ou escreve para Xicen, talvez, né, para organizar, mas talvez comigo nesse início, para eu poder também saber quem são. E mais uma coisa, existe um horário na quarta-feira, às 18h30, em que o Rokyo está dando orientação de Zazen. Esse horário é também para tirar algumas dúvidas, né? Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida, não só sobre postura, ou sobre sentar, mas sobre o Zazen, também dá para procurar sentar na quarta-feira, entrar mais cedo, na quarta-feira às 18h30. E também algumas questões mais básicas para, né, para quem está chegando. Existem 5 praticantes antigos na Sangha e que essas pessoas podem responder a questões para vocês também, não necessariamente precisa falar comigo, né? Então tem o Rokyo, tem a Jikiro, né, que são as 2 pessoas, as primeiras pessoas para quem eu dei preceitos, né? Então o Rokyo, a Jikiro, tem a Shisen, a Yorin e a Shuden. São 5 pessoas que eu estou lembrando agora que sentam regularmente com a gente, que talvez vocês conheçam e que podem ser procurados para tirar alguma dúvida ou alguma questão que vocês queiram compartilhar, tá bom? Para não ficarem querendo falar e não tendo, achando que não tem espaço, né? E às vezes eu também não estou conseguindo atender ou dar retorno para todo mundo. E eu não quero que ninguém fique no vazio, né? Porque às vezes é uma questão que dá para ser atendido, tá bom? Então é isso. Eu já vi que o Rokyo, acho que postou alguma coisa aí no grupo da Sangha, do Greystone. Então a gente vamos tentar se informar sobre essa experiência até o final do livro. Hi, Rocky. Eu passei só para você, eu acho que mas eu passei só para você ver primeiro, aí se você tiver de acordo a gente põe lá. Ah, tá bom. Tá ótimo. Vou dar uma olhada então. Quem sabe até o final do livro a gente descobre como está hoje, né? E faz uma atualizada disso. Porque nós também estamos num movimento de se construir como Sangha, né? Como comunidade. Então vamos encerrar? Então vamos lá.
Sensei, Ai? desculpa, algumas pessoas abriram o microfone. Renato, Miyoshin, vocês querem falar? Não. Miyoshin, não. Ah, é o Mumio. Ai. Você quer falar alguma coisa? Ou foi para falar boa noite, que todo mundo abriu? Boa noite para todos. Desejar um bom fim de sábado. Obrigada, Mumio. Então vamos encerrar, vamos fazer a retribuição de méritos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar verdadeiramente o caminho iluminado.